meu primeiro emprego foi interessante, né? Eu venho de uma família humilde, como todo mundo, né? Às vezes as pessoas contam isso como se fosse alguma coisa super diferente. Ah, eu nasci pobre e tal. Todo mundo veio, a grande maioria, poucos foram aqueles que tiveram a felicidade de nascer em berço esplêndido, né? Família real e tal, mas a maioria veio de família simples, mas de uma educação espetacular, né? Que a grande riqueza que um pai dá é a educação. Não é a educação dos bancos escolares, a educação dentro de casa, os valores que você tem, né? E eu queria comprar uma bicicleta Monarch. E essa bicicleta era cara. Na época, quem tinha era só pessoas que... Porque era com marcha, né? Era uma bicicleta com marcha. Naquela época, aquilo era como se fosse uma Ferrari. E meu pai falou, filho, eu não tenho a mínima condição de te dar. E eu falei, então o senhor deixa eu trabalhar? Ele falou, se você não parar de estudar, né? Você nunca vai parar de estudar? Não, pai, nunca vou parar de estudar. Então, eu deixo, se você não atrapalhar os seus estudos. Foi uma promessa que eu fiz e agora pago até hoje, né? Estudo até hoje, porque falei que não quer parar, né? E continuo estudando como todo e qualquer executivo que deseja estar atualizado, tem que estar sempre estudando. E fui trabalhar. E o primeiro emprego foi de guarda-volumes, é um nome bonito, mas assim, traduzindo, carregador de malas, né? Tanto é que o livro que eu escrevi agora, Minhas Bagagens, é por causa disso, porque eu comecei ali. Só que eu nasci pobre, mas eu nasci estúpido. Eu percebi que as malas eram pesadas. Em pouco tempo, não era cobrado para guardar as malas. O passageiro chegava, trabalhava na empresa que fazia Curitiba-Londrina, né? Eu sou de Curitiba, natural do Paraná. E na época, eles deixavam as malas lá. Eles pegavam o ônibus à noite em Londrina, amanheciam em Curitiba, deixavam as malas ali, faziam o que tinha que fazer lá na capital, depois retornavam, pegavam as malas e iam viajar. E eu pedi autorização para cobrar na época um cruzeiro de cada mala, né? E me deram a autorização, não, você pode cobrar. Eu fiz um carimbo, né? Colocava um número nesse carimbo, aí foi o meu primeiro empreendimento. Colocava um número 1, dava o número 1 para ele, colava com goma arábica na época, ou outro na malinha e guardava lá. Mas não durou muito tempo o empreendimento, porque a coisa começou a ir tão bem, e daí a pessoa responsável pela empresa, que vendia as passagens, era uma agência de passagens, logo me passou para vendedor de passagem, porque aquilo ali passou a ser um negócio e de repente eu estava ganhando mais que o gerente que vendia passagens, um moleque de 12 anos. Então esse foi meu primeiro emprego. Aí passei a vendedor de passagens. E já aos 15, 16 anos eu era gerente da agência e era responsável, inclusive, por pessoas com 40 anos, eu com 15 anos de idade. Então foi um período muito bom, difícil, porque eu vou ser sincero te dizer, eu não aconselho que ninguém comece a trabalhar com 11 anos, mas se puder começar com 17, já começa, não precisa terminar a faculdade, né? Essa é a opinião do Acácio, né? Necessariamente tem que ser assim. Mas eu com 11 anos eu via as crianças brincando, né? A rodoviária de Curitiba naquela época era na rua João Negrão, eu via, em frente tinha a igreja Guadalupe, eu via as crianças brincando, jogando bola e eu ali, já vendendo passagem ou no guarda-volume, e eu sempre tirava plantão mais novo, sábado e domingo. Então, perdi parte da infância? Perdi, sem dúvida. Ganhei outras coisas? Sim, ganhei. Deus me deu a felicidade de eu estar até hoje aqui, então aproveitei. Esse foi o início do meu trabalho. E depois, quando eu saí dali, eu já fui daí para trabalhar numa empresa chamada Bolsinhas de Campos, hoje é da Price, da PwC, né, da Price, que era uma empresa de auditoria. Entrei lá como trainee e aí continuei o meu caminho até hoje.